Fala pessoal, estamos aqui iniciando um novo programa, um novo formato aqui dentro do que a gente propõe, que é capacitação, que é treinamento, que é divulgar informação sobre sistemas de ancoragem para trabalho em altura. Iniciando nesse primeiro podcast da Cronos, da Escola da Ancoragem, com alguns grandes convidados, alguns amigos, parceiros e profissionais excelentes dentro da área de segurança do trabalho, tá? Primeiro, apresentar aqui o nosso colega, amigo, parceiro, compadre, né, instrutor, por que não, né? Foi um cara que participou muito da minha capacitação, Carlos Herdi. Olá, tudo bem? Ele quis falar pouco, mas tudo bem. Não tem problema, depois eu sei que ele vai falar muito. Depois a gente conversa, vamos entrar no papo, né? Exatamente, devagarzinho, né, Herdi? Com certeza. E dois grandes convidados que, na verdade, né, com eles que a gente vai bater o papo, trocar uma ideia sobre ancoragem, sobre trabalho em altura, sobre implantação desses sistemas de ancoragem nas obras, nas edificações. Meu amigo engenheiro Keverton, engenheiro de segurança. E aí, Keverton, se puder, faça uma apresentação sua. Olá, boa noite a todos, né? Quer dizer, primeiramente, muito agradecido de estar participando desse momento como convidado, né? De um grande momento, né? Um marco aí na história da ancoragem aqui dentro do Brasil. A gente está buscando aí trazer esse trabalho, né? Fico grato de participar. Eu sou o Keverton Alves, engenheiro de segurança, né? Consultor também dessa área de segurança do trabalho. Atualmente estou focado aqui numa grande construtora aqui no estado, no Ceará, que é a Diagonal Engenharia, o grupo Diagonal Engenharia, né? Engenheiro de segurança. Já estou aqui há mais ou menos 10 anos trabalhando na área de construção civil, então a gente passou por muitas já viu muita etapas, coisa, né, Kevin? Muita evolução, né? Tive a oportunidade de pegar ali bem nos primórdios, quando estava engateando, e hoje já deu alguns passos maiores, né? Subiu alguns degraus aí nessa questão da evolução, no que diz respeito ao sistema de ancoragem. Amém. Legal. Nosso segundo convidado, engenheiro Raul, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho da 4M Engenharia. Isso. Pode se apresentar, Raul. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né, por estar participando, estar inaugurando esse processo, né, esse novo projeto de vocês, de estar ampliando a questão da educação na área de ancoragem. Então, eu me sinto lisonjeado de estar participando, de ter recebido esse convite. Obrigado por aceitar, né? Os grandes convidados. Poder contribuir aqui com esse nosso bate-papo, né, falando um pouquinho da minha formação, né, na área de engenharia mecânica. Construção civil, basicamente 13 anos que eu tenho de experiência, né? Formação em engenharia de segurança do trabalho. Minha formação inicial, comecei na indústria, e aí, por ocasião do destino, o bichinho da construção civil me pegou. Te levou para lá. E aí eu me aproximei. A gente começou nessa área de consultoria de projetos, né? E hoje a gente também trabalha com a parte de instalações de ancoragem, né? Então, agradecer também a todo o conhecimento que eu adquiri com vocês, né? Desde a primeira palestra que vocês fizeram aqui com a gente no Ceará, através do CREA. Então, aquela palestra foi marcante, foi né? Marcante, né? Aconteceu tudo naquela palestra, até faltar energia, né? Até faltar energia. É verdade. Não, aquele momento foi único aí. O pessoal tem isso no Instagram da Cronos, né? A gente fazendo ali a palestra e o pessoal iluminando com o celular. Eu me senti ali cantor de rock, né? Igual no estádio, o pessoal acende o celular e tal. Então, Coldplay, né? Quase Coldplay. Quase isso. Mas saibam também que é uma grande honra pra gente, né? Tá iniciando esse podcast aqui em Fortaleza, né? Ceará é um estado que a gente conquistou, né? O nosso coração também, desde a palestra. A palestra foi, um divisor de águas para a gente. Conhecer pessoas como vocês, focados, né, atenciosos, direcionados, que buscam trabalhar corretamente, é essencial para a gente conseguir difundir isso. E a gente tem certeza que vocês aqui vão difundir isso, né? Eu não me apresentei, mas eu sou Carlos Herdi, engenheiro civil, engenheiro de segurança. Trabalho também atuando na questão de acesso por corda, onde eu sou nível 3, credenciado pela IRATA, e sócio, parceiro, irmão desse camarada aqui, que a bagagem e o estudo, a dedicação que ele tem é algo fora da curva. Como foi falado hoje na palestra, né? É um anormal no bom sentido, né? Exatamente. Bacana, Raul, você comentando aí que veio da área industrial, né? Sim. Então talvez eu veja até em você já
teu nível de critério na hora de selecionar, de instalar, de projetar ancoragem, já vindo disso aí, né? Porque a área industrial, ela tem na sua cultura, né? A gente pegando até o case de Petrobras, um rigor maior e uma exigência maior, a instalação de processos mais bem definidos, né? A questão de atender a normativa um pouco mais ali na raiz, né? No sangue de quem trabalha na área da indústria. Então, bacana. A gente também começou, né? Bem dizer, na área militar, mas pelo menos o meu primeiro serviço na área de trabalho em altura fora do bombeiro foi na área industrial. Inclusive, esse aqui foi o cara que me convidou para trabalhar, né? Ele veio para furada. Levou para furada. Graças a Deus. Tem furadas que são muito boas. Essa foi excelente. E, pessoal, vamos dizer assim, para começar o bate-papo de fato, eu queria que vocês, se pudessem, assim, um overview até breve, só para a gente avaliar como é o cenário um cenário predial relacionado a trabalho em altura, sistemas de ancoragem, hoje aqui no Ceará, Fortaleza. O que vocês podem passar? Como é que está hoje aqui? Está bom? Está ruim? O nível de instalação está adequado? Precisa melhorar? Quais são os problemas? Quais foram as conquistas já, né? Que o Everton, pelo menos, e você, né, Raul? Junto com ele, tiveram grandes conquistas ali no case da Diagonal, né? Que, inclusive, acho que foi o primeiro no Brasil a ter ali um processo de instalação já desde a fase de obra muito bem definido, com projeto, com material adequado, com chumbadores adequados. Então, se vocês puderem falar um pouquinho do cenário e um pouco depois, né, Everton, também desse case da Diagonal, seria muito bacana. Sim. Eu vou te dizer que o cenário ainda é desafiador, né? É muito difícil romper a barreira da quantidade de tempo que as pessoas trabalham com vergalhão dobrado, né? Os paradigmas, né? E até antes disso a gente tinha algumas referências normativas. Não, assim, sempre teve referência normativa, só que desde a atualização de 2022 da NR18 e as últimas atualizações da 35, facilitou para a gente poder justificar cada vez mais a questão da utilização dos dispositivos de ancoragem. Mas é muito complicado porque tem aquele negócio, eu sempre trabalhei assim, né? Exatamente. Essa cultura, às né? vezes a gente, quer introduzir essa... Pô, mas mudou a norma está mais clara, a norma fala dessa forma. Tem alguns critérios que o dispositivo de ancoragem tem que seguir, os critérios são esses. O vergalhão dobrado atende a algum desses dispositivos? Não, mas o meu fulano de tal, o vizinho, né? Sempre o cara olha pro vizinho. É verdade. O vizinho tá fazendo desse jeito, qual o problema? Nunca aconteceu nenhum acidente na minha obra. Eu falo, é aquela questão, toda semana eu jogo na Mega Sena, mas eu nunca ganhei, né? Não quero arriscar a sorte de acontecer comigo. Excelente analogia. Eu prefiro arriscar a sorte na sorte de ficar rico, né? Eu costumo brincar que Deus protege, né? Mas vai que nessa hora o Papai do Céu foi no banheiro, desguardou ali. Com certeza. E nesse mercado, né, Raul e Everton, o que a gente percebeu, né, ao longo desses anos? Que é uma situação onde se perpetuou uma forma de instalar, seja com vergalhão, seja com o próprio, né, olhar de suspensão, que também ainda é muito utilizado porque é barato, né? E parece ser normatizado, né? Parece, né? Porque tem inscrições e tal, né? Mas é muito diferente, tem uma série de problemas ali. Mas eu vou muito naquela linha também de que uma mentira contada muitas vezes na sociedade acaba se tornando uma verdade. E aí a gente tem que desconstruir algo que foi implantado na mente de quem contrata, de quem usa ancoragem, seja construtora, seja o cara do acesso por corda, da cadeirinha, um engenheiro que inspeciona a fachada, porque desconstruir isso realmente é complicado. Graças a Deus, a gente está vivendo, pelo menos eu penso assim, no momento que a gente está numa mudança de mentalidade generalizada, né? Sim. E aí... E a desconstrução é nossa também, né? Nossa. Não é só do nosso cliente que a gente está ali para prestar uma consultoria, mas é nossa como profissional habilitado de sentir, porque, né, até já tinha comentado por muito tempo, eu já calculei também o vergalhão dobrado, né? E já fui questionado nesse sentido. Pô, mas na minha obra anterior a gente não trabalhou com vergalhão dobrado, mas eu também tive que em algum momento entender que houve uma mudança, né? Sim. E que essa mudança veio para melhor. Que nada que vai estar ali na norma foi colocado por acaso, né? Teve toda uma comissão, teve todo um estudo, né? Teve todo um
uma capacitação das pessoas para buscar melhoria, né? E a gente trabalha com vida, né? Isso. Então, acho que, tipo, segurança é algo que tem que ser sempre inegociável, né? Ela tem que estar acima de tudo, né? Essa palavra que você colocou, né, mais uma vez, você calculou com o vergalhão dobrado. Você não usou, você não pegou simplesmente e colocou lá. Você fez um cálculo. É um diferencial, pelo menos, né? Buscando fazer o certo. Né? Keverton, tua visão. Foi muito bem colocada essa questão do Raul, né? Escolheu muito bem a palavra, né? Desafiador para a gente ter um termo assim, legal de se publicar, né? Mas realmente é difícil. Agora eu vou falar numa seara mais empresarial, né? Por quê? Porque é um investimento, né? Tudo isso passa por uma escala de investimento, tá? E trazer melhorias para dentro do processo tem que ter toda uma comissão avaliativa. Qual o impacto financeiro disso para dentro do meu orçamento de obra? Sim. Que é a razão, eu sempre falo para mim... Sair de 0 a 100, né? É difícil. É difícil, né? Então, assim, não é de hoje essa batalha, né? Não é verdade. Tá? Então, assim, trazendo aqui no case Diagonal, que é onde eu tenho maior vivência, tá? A gente começou realmente, né, com todo o suporte do Raul, né? É sempre legal, eu gosto de trocar, a gente bate muita bola. Até quando a gente vai ver uma melhoria, ver uma situação, uma atualização normativa, Raul, vamos sentar aqui, vamos conversar como é que a gente vai viabilizar isso. Implantar, né? Como é que a gente projeta, como é que a gente tenta melhorar, qual o custo inicial dessa mudança, como é que a gente vamos tentar pensar uma forma de trazer isso mais para a realidade financeira, né? Porque eu vou ter que apresentar isso como empresa, o impacto. E geralmente, quem faz orçamento de obra, isso eu falo, assim, uma parte de segurança, não entende de segurança do trabalho. É verdade. Sim, com certeza. E o cara tá sempre olhando no retrovisor, né, cara? Sempre olhando para a obra de trás. Anterior, que foi entregue, né? A grama do vizinho, né? Não, e outra, tipo assim... O próprio histórico. O próprio histórico dele. Eu entreguei a obra anterior, foi assim. Né? Não tinha isso. A novidade é essa. Não tem não posso simplesmente todo vital. Não, mas já olha alguns indicadores, mas às vezes os indicadores não estão sendo bem atualizados. Às vezes eu me bato muito com isso nos orçamentos. É uma verba. Não, tem uma verba para você custear aqui os equipamentos de segurança do trabalho. Não, bicho, agora eu tenho que calcular. E esse é o trabalho que eu estou tentando dentro do grupo, que está me fazendo ter algum êxito e algum sucesso. Pelo que eu vejo, você está sempre tentando vender uma ideia, né? Dentro da tua empresa, né? Ideia, né? Então a gente trabalhou por muito tempo com a questão do vergalhão, né? Mas como o Raul bem falou, mas não era algo aleatório. A gente sempre vinha errando, mas tentando acertar. Mesmo sabendo... Conta essa história aí pra gente. Conta essa história do vergalhão aí. Falando do vergalhão dobrado, a gente entende as deficiências do vergalhão dobrado, né? Mas a gente trabalhava de forma para deixar aquilo seguro, né? Para também não pôr em risco a vida do trabalhador que estava usando aquele dispositivo de ancoragem, né? Mas a gente sabia das fragilidades do processo e a gente tentava se blindar e melhoria fechar, contínua, né? Exato, né? E quando as coisas clarearam, que ficou mais entendível para a gente, ficou mais tangível da gente, então tá na hora da gente abandonar o vergalhão dobrado e vamos nesse processo de melhoria, né? Então a gente enxergava lá nas primeiras revisões, tinha aquela questão do dispositivo de ancoragem ele ser inoxidável ou material equivalente, né? Isso é legal. Essa parte é legal, né? Aí foi que veio esse pressuposto das melhorias, né? Cara, vamos trazer aqui E a Diagonal sempre era o case, né? Que a gente usava para poder... Tu conseguia, né? Pelo menos ter um bode expiatório para botar as ideias em prática. Porque assim, não é falando da Diagonal, a gente é prestador de serviço da empresa, como eu presto serviço para outras empresas também, mas eles sempre tiveram uma porta muito aberta para essa discussão da melhoria, né? E isso era interessante, a gente enxergava essa porta aberta. Legal. Então por que não? Por que não? Porque a gente não começar de lá e usar lá como um case e divulgar para as outras empresas, né? Claro, acho que o Kevin pode até falar, porque assim, a gente tratou esse case até do treinamento desses sistemas de ancoragem para Diagonal como algo inovador. Mas veja que de inovador não tem nada se a gente for pegar, normativamente falando, já há muito tempo que a NR35 fala que o instalador tem que ser capacitado, né? E é uma inovação, só que de um processo que já é antigo. Só que dentro da esfera Brasil, Ceará, é algo disruptivo até. Perfeito. Colocação. Então,
essa história Raul, vamos sentar aqui que a norma está falando que tem que ter características, propriedades inoxidáveis ou similares, né? Similares quebrou, né? E aí? Então, capaz, se tem um similar, rapaz, Raul, o que a gente pode fazer para tentar enquadrar isso aqui e deixar um negócio aqui atendendo a normativa? Aí chegou, né? Vai ter uma pintura, vamos tentar pegar o vergalhão, trabalhar uma pintura especial para que a gente tenha uma propriedade ali que resista por maior tempo às intempéries. Uma vez que, né, a gente estava enfrentando esses problemas com os prédios mais antigos, quando a gente ia fazer lá uma assistência técnica, algum serviço lá, e a gente chegava e os pontos de ancoragem realmente estavam bastante prejudicados porque já. a gente sabe que a região é uma das mais altas índices de maresia a nível mundial. Sim. Nível mundial. Então, mas fica tranquilo que não é só aqui não. No Brasil, todo botou um vergalhão, vai ter um problema, cara. Então, assim, tava começando, então a gente foi aos poucos, vamos fazer isso, né? Vamos fazer essa situação de trabalhar. E trabalhou essa pintura epóxi, né? Para dar uma durabilidade um pouquinho maior, uma vida útil um pouquinho maior daquele vergalhão, né? Mas o problema você vê, pintura epóxi é uma pintura que é cara também, né? E tal. A gente atrasou o processo, mas ainda continuava sofrendo, né? E aí a gente foi passando um pouquinho mais, chegou ali meados de 2019, a gente fazendo uma nova obra, e a gente pensou, rapaz, nem foi 2019, foi 17, lá no Praça da Luz, né? Praça da Luz. Praça da Luz, 17, 18 foi quando a gente começou. Olha a história, cara, né? A gente precisa melhorar esse negócio aí. A norma fala que, rapaz, tem que ser inoxidável, né? Tem que ser um material mais resistente, algo que a gente não vá além disso. Algo que a gente não vá ter problemas futuramente de assistência técnica. A gente não mais decisão, rapaz. E tá tendo muito agora, né? A gente pega muitos cases aí assim. Olha só a sacada para tentar viabilizar a melhoria, né? Não vamos fazer 100%. Vamos deixar alguns pontos de... Aí a gente mudou do vergalhão para uma barra redonda de inox. Barra lisa e deformou ela, né? Dobrada. Deformou, né? Dobrada. Para moldar ela num formato, né? Tradicional, convencional ali, o U, né? Ainda fazem muito isso. Comentei até com o Raul que Balneário, isso aí é campeão de venda. Isso aí teve um salto financeiro muito grande, né? Aí a gente falou, rapaz, não vamos colocar 100%. A saída foi para a fase de obra, a gente deixa alguns mais importantes. Complementa com vergalhão, ao final da obra, para integrar para o cliente, que ele não vai precisar usar tudo ao mesmo tempo, a gente deixa uma quantidade significativa que atenda ali o perímetro e tira o restante. Tira o de aço. Pronto, foi o nosso primeiro... Entendi. Estamos evoluindo. Processo de melhoria. Negócio, né? E é bacana falar, né, da realidade, porque assim, uma coisa é você só pintar o fantástico mundo de Bob. Eu sempre fiz o certo, eu sempre não sei o que lá. Eu acho essa questão humana e sincera muito bacana, muito bacana. De você mostrar, olha, todos nós começamos errando, só que a gente começa errando e buscando a melhoria, buscando fazer o correto. Essa é a grande sacada, né? Falei, o Raul, a gente sempre troca uma ideia muito legal sobre o que está acontecendo no mercado e a gente vai tentando enquadrar. Realmente a gente utiliza muitos cases, se é bom, se é ruim, se é como fazer melhor ou como deixar de fazer ou como fazer igual, a gente sempre vai trabalhando e a gente vai trocando essa ideia. Ele viabiliza para mim tecnicamente e eu vou ali vai na implantação, né? Para fazer as implantações e viabilizar financeiramente. Até porque a situação de vocês eu acho muito interessante, pegando, né, a questão da norma como referência, que ela fala exatamente que isso deve ser feito, é ter a junção do PLH, estrutura, projetista e a questão da segurança. Tem que ter os dois, as duas figuras têm que caminhar junto, então vocês fazem isso muito bem pelo que eu vejo, né? Bacana, né, Regi? Assim como a gente faz essa figura também lá na empresa e que a gente não encontra, inclusive em grandes empresas que fazem instalações de ancoragem, né? Só tem a figura do PLH, desculpa, mas é o cara só canetinha, que é o cara que só assina uma RT e acha que a RT vai segurar o cara que caiu do prédio ou da linha de vida. Nem sabe onde é a obra. Não sabe nem onde é a obra. Às vezes alô, CREA. Alô, Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos lá. Às vezes o cara quer só alguém para responsabilizar na hora de um problema. Parece que é irresponsável, né? Falar nesse sentido, né? O cara, rapaz, eu tenho um RT. Se o cara assinou para mim, meu amigo, ele acha que qualquer coisa que acontecer vai ser... E vocês civilmente, criminalmente, só o cara que assina a RT vai responder. Ele não entende que ele também tem participação naquela situação, né? Com certeza. E agora, o engenheiro, que a gente percebe também, é muito particular nessa visão.
nós, engenheiros, de uma forma geral, eles não entendem o grau de responsabilidade que é isso. Porque quando fala de linha de vida, o que o pessoal pensa? Que é só esticar um cabinho de aço. E pronto, acabou. Meu Deus. Às vezes até pedem assim pra gente, né? Sim. Assim, não, eu Só queria botar um cabo de aço aqui, ó, pra segurar o pessoal e tal. E vem com aqueles nomes, né? Botar um varal. Varal botar da insegurança, né? Uma linha de vida temporária, uma linha de vida de cabo de aço, com a nomenclatura que não chega nem perto do que a normativa técnica, né, coloca, né, não sabe nem a diferença entre uma coisa e outra, é bem complicado. Agora falando da questão atual, tem alguma coisa para complementar, Kevin? Cara, sim, vai fazer essa transição agora, né? Opa! Essa transição por quê? Porque seus motores aqui, a gente começou, aí foi estudando mais. A gente fez uma obra em parceria e viu uma outra tratativa para atender ali a normativa. A galera usava ainda a questão do vergalhão, fazia uma pintura epóxi, só que ele tinha um outro detalhe para atender ali a norma, né, que falava que tinha que ter a questão gravado no corpo do dispositivo, né? CNPJ, pictograma do manual de instruções, gravada ali a quantidade de pessoas que podem utilizar aquele dispositivo, um sistema de rastreio. E a gente trabalhou ali com uma empresa parceira e a gente executava o modus operandi dele, né? A gente controlava a mão de obra, mas executava a obra dentro dos padrões e procedimentos dele. E ao final eles colocavam lá uma plaquinha, uma chapinha metálica inox do lado de cada ponto de ancoragem, para exatamente fazer isso. Aí eles mandaram fazer um ensaio destrutivo para ver qual era a carga ali. Ele já tinha um padrão de resistência de concreto de FCK, esse tipo de padrão, tinha um vergalhão padrão, dimensões todo padronizadozinho. Eles faziam ali uma simulação, botava para ensaio, chegaram numa carga de ruptura máxima, se eu não me engano era 3.000 e alguma coisa, 3.600 e alguns quilinhos quebradinhos, né? E eu falei, pô, legal, bacana, essa informação legal, porque tá ali de certa forma, você está tentando atender, tentando atender. Sim. Né? E é com conhecimento que a gente tinha àquela época, algo inovador, e a nossa concepção, mais uma vez, para aquele conhecimento de época, na nossa visão atendia. A gente começou a replicar. Subiu mais 5 degraus ali. Sim, na escala, né? E aí a gente começou a chegar ao nosso conhecimento aqui no meio do hall, né? A questão dos olhares normatizados. Só que ainda era algo, por exemplo, ainda hoje, não tem fornecedor local. Sim. Não tem. Era muito difícil ainda é difícil de encontrar. Mas aqui mesmo no Ceará não tem fornecedor local. Era difícil de comprar, né? De saber quem era o fornecedor, de quem a gente ia comprar, e aqueles que a gente encontrava já era um valor muito elevado. A escassez gerava um valor assim, absurdo. Né? A gente conheceu uma empresa que o valor dela era muito alto, mas a gente era a única que a gente conhecia à época. Porque a época que a gente começou a buscar, aparecia muito o pessoal de alpinismo, né? Sim. E acaba que, de certa forma, os dispositivos de ancoragem de alpinismo, o pessoal que trabalha com dispositivo para alpinismo, eu entendo que tem um pouco de grife naquele negócio também, não tem? Vocês não enxergam isso? Tem um pouquinho de marca, né? A marca falando de tal, tem. né? Sim, aí eu alpinismo acho, esportivo que né? você está falando, né? Sim, com certeza. E aí, quando você iniciava a pesquisa, aparecia muito esse pessoal para a venda desse tipo de item, né? E aí jogava mais ainda para cima esse preço, né? O preço do item. E aí, quando você tentava viabilizar um custo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Não tem como. A gente, aí até que a gente foi, né? Aí foi melhorando, assim, foi ampliando a cartela de fornecedores, e a gente foi conseguindo encontrar alguns com preços que vale a pena trazer para algumas situações, para também não... que eu aprendi muito com o meu diretor, né? Vamos entrar no rio molhando só um pé, né? Não vamos já meter os dois pés sem saber. Mergulha de cabeça, né? Faz parte. Vamos colocar um pezinho aqui para a gente apresentando. Então devagar. a gente já conseguiu ali introduzir de uma forma bem pontual, quase que uma amostra para um corpo de obra, né? Falando assim em quantitativo de obra. E a gente foi de pouquinho em pouquinho, né? Entendo, mas uma certa resistência. Aí entrou um outro processo, um outro grupo na empresa que era o segmento econômico, que aí a verba, o orçamento, ela é um pouco mais enxuta, né? Eu não posso ter muito picos de oscilação, e as minhas inovações elas têm que ser muito bem parametrizadas, sabe? E aí a gente também aprendeu com a cultura de outro parceiro, e aquilo vinha aquela situação, não, mas fulano faz assim e sempre deu certo, e mas essa cultura aí, né? É aquela do cego guiando cego.
o mercado trabalha desse jeito, o mercado faz... mercado é muito ruim, todos nós sabemos aqui, mas fica a dica para você. Se você está seguindo o padrão de mercado, tem uma grande chance de você estar fazendo algo muito errado. E aí a gente estava nessa discussão. Aí eu já vi, mas já comecei a achar empresas do nosso segmento que já trabalham de forma mais acertada. Já estão começando a utilizar essa cultura aqui. É legal a gente partir para esse espelho. Não, vamos tentar, vamos fazer conta. Aí fomos caminhar o mesmo caminho, né? Vamos sair do vergalhão de aço, vamos colocar o inox pra gente não ter problema, quem já viveu isso. Sim. Vamos tentar enquadrar. Aí eu já tava nesse meio do caminho, eu tinha conversado com a Raul, como é que a gente pode mencionar uma forma de a gente tentar enxugar e vamos trabalhar com o mínimo possível, mas que seja aceitável dentro de uma categoria, de um cálculo de resistência para não comprometer. A gente já estava ali. E até a logística da fachada, né? Porque a gente entende que tem que ter dispositivos para atender a fachada. Sim. Né? Só que na etapa de execução de obra, normalmente a obra ataca 100% da fachada ao mesmo tempo. Então, o número de dispositivo que eu preciso ter naquele momento é muito maior depois do que na disposição futura, porque aí seriam ataques pontuais, né? Então, até entrava a equipe de produção para tentar ajustar essa logística, né? Mas eu tenho meu cronograma de obra, quanto tempo eu tenho de fachada? Por exemplo, 6 meses. Mas 6 meses se eu começar atacando a fachada, dividindo ela pela metade, e depois a gente conclui o restante, a gente consegue fazer, não consegue, aí também... Que é para aliviar um pouquinho financeiro, né? Diminuir essa quantidade de dispositivos para poder fazer a coisa acontecer, né? Isso é um papo real, né? Que eu particularmente gosto muito. Tem alguns colegas que talvez não vão curtir isso, mas assim, eu penso que a gente tem que trazer o que é correto, o que é real para o mundo real. Né? A gente até fala, né? A gente está num grupo chamado CETEM, a Comissão Técnica de Estudo Normativo. Eu sou coordenador, Redi é o secretário. É um trabalho na Animaseg, inclusive, né? Segunda temos reuniões. Exato. E desde o início, desde a primeira reunião, a gente falou, olha, a gente não busca a utopia. A gente não quer o fantástico mundo de Bob, porque eu sei que é difícil, o Brasil está anos-luz atrás, tem as questões financeiras, o que a gente busca é o mínimo aceitável. E falar isso, eu acho muito bacana, porque assim, você tem que olhar para a visão do cliente, da construtora, de quem vai trabalhar. Será que a gente consegue convergir para ser seguro e não se impactar tanto economicamente falando? Eu acho que é o ideal. Claro, quando você puder fazer projetos que atendem melhor a uma condição de segurança, exemplo, o próprio dispositivo de ancoragem que o Keverton estava falando. Questionam muito, né? Por que o dispositivo de ancoragem Cronos tem essa carga toda? Fala, olha, porque até no nosso slogan, né? Tudo pode falhar menos o nosso dispositivo. Porque isso aqui é o que a gente tem gerência. O que eu tenho gerência aqui é isso. Claro, como um fabricante, como fornecedor de material, a gente dá um apoio técnico, instrui, faz um monte de coisa. Mas quando fala de venda somente do material, eu não posso deixar na mão do instalador só, na mão de terceiro que vai usar errado. Porque vão usar errado. Certamente vão usar errado. Né? Porque a gente está vendendo material, a gente não consegue... né, elencar e fechar todo o cerco ali para que nada dê errado. Isso é mentira. Então, isso que você comentou, Raul, eu acho importantíssimo, essa sinceridade. Apesar da documentação técnica que a gente envia... Ser muito robusta, né? Ser muito robusta, mas o pessoal às vezes tem um pouco de preguiça, né? De ler o caderno técnico, as informações, o manual, os laudos, tudo isso, o pessoal não lê. Aí quer comparar, até pegando o nome do prédio, uma Ferrari com um carro popular. É diferente. É muito diferente. O que a gente agrega, o que é agregado de valor no produto ou no serviço, é o que vai fazer essa grande diferença. É o que separa o joio do trigo. Né? E falando de leitura, né? É impressionante, Raul e Keverton, como as pessoas não leem a norma ou pegam a norma anterior. NR18, cara, eu tô cansado de ver isso, gente. A gente faz inspeção... Manda um printzinho, né? Da norma antiga. Quando carga assim, pontual. Esse item aqui, não... Calma aí. Quando o cara vai pesquisar para trás, essa norma está desatualizada. Então, e aí é um puxão de orelha, né? Nos instaladores, melhorem, por gentileza, se atualizem, leiam as normas. Por quê? O cara pega a norma de paralabolinha, utiliza ele como referência, e aí, vocês devem pegar isso também, atribuem textos
ou uma informação que não está na norma. Testar com 1.500 porque tem NR18. A NR18 nunca falou que tem que testar com 1.500. Ela dá uma indicação de carga de trabalho e tal, mas o cara atribui conforme NR18 e jura pela Bíblia que o negócio está escrito ali. Não tá. Cuidado com a desinformação. Isso é um perigo muito grande, né? Replicar, passar informação sem ter a certeza, simplesmente porque eu tenho a confiança no Erdi, tudo que ele falar, não, vamos estudar, vamos verificar. Tá lá na norma onde? Qual item? Vamos ver isso aqui, ó. Não tá, não. E também confrontar. Não no sentido de embate, não quero ter embate com ninguém, mas confrontar no sentido das ideias, de trocar informação. Sim. Não, tu tem uma visão assim, eu tenho assim, cara, bacana, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Poxa, a fachada, eu não preciso atender todo, não preciso colocar a ponte de ancoragem todo o perímetro, eu tenho que atender todo o perímetro. Pô, bacana a visão, isso tá na norma também, é bacana isso, né? Isso, abrindo um parênteses, pegando esse gancho, né, dá segmento ali a cronologia da Revolução, mas foi muito assertivo, Carlos, quando você disse assim, ó, a galera parece que tem preguiça de ler. E talvez, vamos dar a César o que é de César, uma parte do mercado ser desafiador é porque as pessoas que é para estarem à frente desse processo realmente estão desinformadas, têm essa dificuldade de buscar, estão acomodadas com aquilo, com a experiência que já esteve e estagnadas, não querem mudar, né? Você chega para falar sobre dispositivo de ancoragem com muitos técnicos por aí, que na minha opinião são as pessoas que têm que levar esse conhecimento específico para o gerente da obra, para o gerente do empreendimento, para o cliente maior ali. O cidadão não sabe, a pessoa não sabe tecnicamente o que falar, o que ler, não entende, não conhece. Verdade. Tá? Então, se a gente chegar por isso aqui, para a maioria dos técnicos aqui, é novo. Existe isso? Conhece esse aqui, ó. Não, esse aí. Até a gente fala demais. Até a gente explicar, mas isso aqui não está dizendo que é 3 toneladas, que é tanto 300 quilos, que é... Cara, mas não é. Não é, mas não é bonito, não é redondo, não é estruturado. É um olhar, né? É um olhar. E até uma coisa que, assim, quando eu estou procurando conversar, seja com a minha equipe, seja com outros clientes, eu já nem olho mais essa palavra olhar, porque já remete a isso daqui. Ó. Cara, isso é música para os meus ouvidos. Ó, isso aqui é dispositivo de ancoragem, tá? E é pra ver se isso é engraçado porque aconteceu comigo isso, né? Eu botei lá porca-olhar, conforme, aí eu botei isso quando a gente estava nesse processo. Aí o cara, não, mas aqui tá dizendo que é porca-olhar, então isso aqui pode ser. Aí o rapaz quer saber, você não pode deixar espaço para essa brecha. Para ser questionado, né? Por mais que você especificou, porque eu coloquei lá nesse projeto, né? Porca-olhar, conforme a NR18 e embaixo eu caracterizei os itens que tá lá da NR18. Mas mesmo assim eu dei brecha pro cara me questionar, né? Sim. Então, beleza. É um aprendizado, né? Que a gente também vai aprendendo com os erros, né? Então, insistir a partir de agora, problema, dispositivo de ancoragem para a gente não dar brecha de ser questionado, né? Porque nome tem vários, né? A pessoa chama de esfera de ancoragem, ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem, a gente até, assim, eu não quero ser o chato, né? Que é o rigor da lei, o termo e definição técnico que às vezes o contratante, por exemplo, um síndico, ele não vai saber, ele vai chamar de ponto de ancoragem, vai falar, não é ponto não. Pô, deixa eu te ensinar aqui um negócio de dispositivo de ancoragem. Eu entendi a informação, vou replicar, mas na hora da gente vender, comercialmente falando, na hora de instalar, é dispositivo de ancoragem. Ancoragem estrutural é uma coisa, dispositivo é outra. O ponto, na verdade, é o elemento onde a gente faz a conexão. Então, assim, nós que somos técnicos, isso aí tem que estar na ponta da língua. E quando a gente conversar, tem que ser um linguajar. Mas é engraçado, porque às vezes a gente tenta facilitar, né, essa questão da nomenclatura porque acaba que um projeto desse vai para a mão das pessoas que não são tão técnicas, né? É verdade. E aí você tem que também não deixar muito técnico para que o cara também que vai fazer a leitura daquele, porque às vezes pode ser um mestre, né, um encarregado de obra, até um próprio pedreiro, enfim. E às vezes você dificulta muito essa leitura, o cara não vai entender. Verdade. Mas aí às vezes você tenta facilitar, mas pode estar de certa forma criando dando um tiro no pé, né? Que vão, aí depois podem pegar uma documentação, até numa inspeção e estarem pontuando, o cara falou errado e tal, mas assim, justamente a intenção é boa.
E até para complementar, pô, mas e aí o cara que vai estar lendo o projeto, ele, de certa forma, tem que ter um nível de conhecimento, né? A gente pode estar sendo questionado nesse sentido. Mas eu não posso também fechar todo o processo do meu cliente, né? Então eu vou lá, oriento, ó, tá aqui o projeto, tem que seguir dessa forma. Tu tem que ter um instalador capacitado, né? Tu tem que fazer isso, assim, assim. Se o cara vai fazer, depois que eu entreguei o projeto e virar as costas, se eu não vou instalar para ele, aí o processo é dele, né? Exatamente. Eu não tenho como controlar. Então, às vezes existe também essa dificuldade do cara pegar o pedreiro dele lá, ou o servente, ou seja lá quem for a pessoa, e ir lá instalar o ponto achando que é só furar, botar o chumbador químico e colocar lá a barra roscada e pronto. Tá feito, né? O cara acha que é só isso, né? Mas, poxa, já passei por algumas situações de achar que é só isso. Esse só isso às vezes é muito complicado, né? A gente escuta assim o pessoal falando, mas é só fazer um furo, botar uma cola, né? Bota uma cola e depois bota a barrinha, né? E bota o olhal. Simples assim. Simples assim. Aí você fala, não é bem por aí não. E isso, você falou de marcas renomadas e tal, isso foi uma situação que ocorreu até comigo, né? Num bate-papo assim, e falando, né, sobre o processo e tudo, e eu fui para aprender, né, para ver como é que era a didática, pegar ali o conhecimento também, absorver, levar, e o que fosse bom, foi o que falou hoje, né? Até treinamento ruim você aprende alguma coisa. Sim. Mesmo que seja, isso eu não vou fazer, né? Para não fazer igual. Então, aí falando sobre, eu falei, não, mas lá no Rio é assim que a gente faz. Precisa disso. Aí a pessoa vira para mim e fala, mas aí isso é um processo de engenharia. Eu falei, mas estamos falando de quê? Hein? Caramba. Estamos falando de quê? Você quer colocar um dispositivo para que alguém se pendure baseado em quê? Em nada? Só porque o seu produto é muito bom e por isso não precisa calcular, não precisa verificar, não precisa ter procedimentos, né, protocolos ali a ser cumprido? É lógico que precisa de projeto, precisa de RT, precisa de pessoal capacitado. Mas o meu produto não. Como assim não? Não vai precisar? Quem vai fazer o furo? O furo... mas não, você está querendo dizer que não tem responsabilidade no instalador. O instalador não precisa ser capacitado. Qualquer pessoa faz. Se ele fizer o furo errado? Começa por aí. Basta só ele usar o diâmetro da broca errado, né? Exatamente. Que é muito e aí comum, eu falei, muito comum. Não vou nem discutir mais, porque eu tô na casa da pessoa, né? Daqui a pouco eu sou mandado embora, né? Então... É o outro desafio, né? Que a gente tenta levar o melhor para os nossos clientes, né? Apresentar projetos dignos, apresentar projetos que atendem normativa, que resguardam a vida humana, que é o que a gente está falando aqui, que é o nosso principal objetivo, né? Mas desbarra nisso, né? No que o cliente percebe, o que ele enxerga. E às vezes ele está muito focado no financeiro, na cultura que já vinha sendo construída. E às vezes a gente tem que ter muito tato, né, Raul, para poder dizer para ele, tudo bem, é assim... Tem que engolir os sapos, né? Tem que aprender a engolir. Está aqui, né? Infelizmente é o que tem que fazer, aí, mas fica sob sua responsabilidade. Até para dizer que, cara, eu tô saindo fora daqui, mas a gente tem que ter muito jeitinho, porque a gente precisa dos clientes. Mas assim, é bacana isso, que você, pelo visto, vocês dão o recado, não é só mandar uma proposta e vence o menor, o maior valor, o teu tá mais caro, não. Você explica isso pro cliente. Eu acho essa a condição ideal. Sabe? Porque pelo menos uma sementinha foi plantada ali. Sim. Sabe aquela história do asterisco que ninguém lê? Sim. Pequenininho. As letrinhas miúdas. Cara, a gente faz o inverso aqui. Eu converso muito com o Raul, a gente vai passar esse projeto. Cara, vamos deixar esse asterisco com letras cavalares para entender. Olha, amarelão, a gente verde. vai te entregar o correto. O que você faz, você está utilizando o vergalhão, beleza, se bem dimensionado, a gente fala muito, né? Fala igual, cara, se bem dimensionado, se bem calculado, ele pode até te atender em um desempenho de resistência ali pontual. Agora, dizer que isso é um dispositivo, vai se concluir como um sistema de ancoragem, é um elemento, é um dispositivo de ancoragem, não está coberto legalmente falando. Então, a gente deixa isso muito claro. Exato. Certo? A gente vai te entregar, mas a partir daqui, doutor, agora é sob sua jurisdição.
que eu posso fazer, eu já fiz. Eu te entreguei um projeto adequado, eu te entreguei instruções, eu te conversei contigo, eu te expliquei normativamente falando, mas dentro da sua casa quem manda é você. É você. Né? É uma Mas coisa que é aquela bacana também é que a escolha dele, ele que vai pagar, né? Mas após aquele primeiro ano, na verdade os primeiros 12 meses no máximo, que é a indicação para a primeira inspeção, aquilo ali tem uma grande chance de ser reprovado. Então assim, seja com vergalhão, seja com olhar de suspensão, seja com um sistema errado, o Raul falou do chumbador e tal, uma escolha, uma seleção, se alguém que é técnico pegar aquilo ali, a grande chance do teu primeiro investimento ir pro ralo, né, é muito grande. E a gente já pegou vários casos desse aí. Recentemente eu fui fazer uma inspeção em linha de vida, utilizando o olhar de suspensão como pontos intermediários e de extremidade. E a primeira pergunta que a gente faz: e documentação? Não tem. Aí já complica, né? Você fala, cadê a documentação do sistema de proteção Filho feio não tem pai, Ed. que foi instalado? Então, Tem não. Não tem. A documentação some, ou a empresa que instalou não entregou e não foi cobrado, porque a pessoa também não sabia, ela só queria um cabo de aço, alguma coisa, para que o colaborador dela subisse no telhado para fazer a limpeza da calha. Então parece algo muito simples, como a gente falou no início. E não se atentam a isso. E outro ponto é a questão da inspeção. Tem muita gente que acha que colocou o sistema lá ad eterno, não preciso mais mexer nele, não preciso mais verificar, não sei, não... Tá lá. Não, mas não é resistente? Mas você não precisa inspecionar, você não precisa ver como é que aquilo ali tá? Se alguém mexeu, né? Legal. Lembrei até da frase do Martin Luther King, né? Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então, se a gente não fizer isso que a gente está fazendo aqui, e você que está aí também não tomar uma decisão de procurar, de ler norma, de investir, de estar perto de pessoas que fazem e que corroboram pro bem, a gente até fala, né? Que eu, particularmente, também falo, né? Muito isso em palestra, em eventos, em treinamentos. Eu salvo muito mais vidas com implantação, com projeto desse sistema de ancoragem do que de um próprio corpo de bombeiros. O Edinho, não sei se dá para comparar comigo, porque ele tem anos de luz na minha frente de bombeiro e já salvou muito mais gente que eu, né? Olha, é legal essa colocação, né, que você fez sobre as suas palestras, o difundir o conhecimento de forma que isso agregue e gere valor, mas não só para o meu serviço, mas para a sociedade como um todo, né? E é muito legal, e foi muito a calhar aqui para trazer esse processo de evolução do case diagonal, porque foi o seguinte, né? Não sei se você vai lembrar, mas a gente tava, quando a gente foi para a palestra, né? E eu falei, Raul, vai ter uma palestra aqui, bora, vamos, que o negócio é interessante. É o CREA, né? A gente espera do CREA como uma importante, uma organização séria que seja algo de qualidade. Então vamos lá, vamos assistir isso aí. E tava exatamente no momento que eu tava negociando com o gerente de das empresas do grupo essa transição. Vamos sair do aço carbono para ir para o aço inox. E a gente estava nessa, poxa, é muito caro, Everton, meu irmão vai destruir o orçamento da obra, né? A gente estava falando de assim, né, em linhas gerais, para não expor nenhuma informação da empresa, mas a gente está falando de duplicar o valor do investimento. Se eu gastava X, agora para mudar, né? Aí a gente estava na questão ainda. O conhecimento que a gente tinha, cultura, dinheiro, ia trazer essa questão de tentar implantar lá a barra de inox, né? Barra redonda lisa de inox. Com a plaquinha aí, lá, com a de plaquinha isso. Então o divisor de águas foi ali a partir da palestra no CREA. E vou chegar lá. Então assim, tava com isso e esse investimento era isso. Era se eu gastava 1x para fazer de aço Gerdau ali, o aço CA50, a gente ia gastar 2x para usar ali o aço agora de inox, né? E nesse meio termo, né, nessa negociação, tentando convencer de lá para cá, apareceu essa palestra. E aí, cara, o conhecimento ele é algo fantástico e revolucionário, né? Então, sentamos lá aquele dia, né, Raul, como meros espectadores, assim, cara, a gente não sabe nada, vamos aqui ver como é que é o nível dos camaradas, vamos ver o que é que traz de novo, se tem alguma coisa a acrescentar. E, bicho, foi quando a gente olhou, meu irmão, a gente não tá sabendo de nada, o negócio foi... Não, e engraçado que a gente teve uma visão de vocês também, né, sem se conhecer, muito positiva. Porque, cara, que são os caras que só fazem pergunta boa. Caramba, de tamanho de laje, embutimento, não sei o que. Falei, opa,
Outro nível aqui, até perguntei para o Ayrton, agradecer o Ayrton, que era o vice-presidente até então do CREA, que convidou a gente, e a gente chegou a perguntar quem é aquela galera ali e tal. A gente já viu ali na palestra, com a interação que teve entre a gente, né, muito positivo. Pessoal diferente, cara, pessoal fazendo pergunta técnica, indo muito a fundo. Eu falei, legal. Depois a gente deu outro Raul, cara, a gente precisa melhorar aqui, vamos ajustar, realmente não dá mais para seguir com isso, meu irmão, vamos levantar essa bola aqui, vamos colocar isso no nosso projeto. Eu vou sentar agora aqui com a turma e vou dizer. E comecei a falar, olha, cara, a gente estava numa palestra lá no CREA. O CREA trouxe 2 profissionais que falam só sobre dispositivo de ancoragem e a gente está fazendo errado. Que não dá para usar o vergalhão de inox com a plaquinha de inox e ensaiar o inox. A gente cancela. A gente está fazendo para tentar, mas vai continuar errado. Aí, cara, outra coisa bem legal, né? Bacana demais ouvir isso. Bem legal, e aí que vai ficar melhor, tá? Que a Cronos, né? Na época representada pela pessoa do Rodrigo, e foi muito legal essa disponibilidade, né? Acho que então eu agradeço essa forma como vocês nos enxergaram e talvez abriu esse caminho. E eu fui lá, né, muito meio receoso, com vergonha, despretensioso. Vou mandar uma mensagem para esse cara, vai que ele me responde. Opa, Rodrigo, o que eu quero? Tava numa palestra, me montou com uma dúvida aqui. E aí eu nem sei se eu falei, mas eu tava trocando mensagens com você e o gerente estava aqui do meu lado. E eu vindo, olha, cara, eu tava fazendo pergunta sugestiva como se eu fosse ele. Olha, mas é porque eu quero chegar aqui, eu quero tentar botar um olhar assim para aproveitar. Para aproveitar, eu instalo aqui a minha barra roscada e depois eu coloco o olhar aqui, depois eu tiro, vou lá para outro prédio, para outro bloco e papapá. Como se fosse ele, o Rodrigo lá, sem nada combinado, foi uma ligação, foi uma mensagem assim, instantânea. Não, não pode por isso, e lá vai, né? Então, o Rodrigo fez aquilo que era para eu fazer, só que, logicamente, com muito mais conhecimento, com muito mais experiência, e conseguiu, me ajudou, deu um baita ajuda para convencer aquele gerente que aquilo que a gente deveria realmente fazer aquilo por uma questão normativa, por uma questão de custo, por uma questão de futuro, de assistência técnica, de melhoria, de engrandecimento dos nossos processos. Então ali também a Cronos ali já teve um processo. E o bacana, cara, a gente não tinha comprado R$1 a Cronos. Foi aquele contato que a gente teve ali na palestra. Bacana ouvir isso, cara. Você tá entendendo? Então, assim, tem uma parcela aí da Cronos nesse processo, nessa evolução. Bom. E daí a gente começou a viabilizar o investimento, né? Se a gente fazendo o cálculo, né? Até mostrei pro Rodrigo hoje na hora do almoço. Fazendo o cálculo do vergalhão para a barra, eu ia gastar 2x. E trazendo agora para realmente adequar a norma, que é isso que a gente quer, eu tenho que resguardar a instituição que eu estou defendendo, que eu estou trabalhando, é isso que o meu maior zelo, né? Não é pelo meu nome, é pela instituição que eu tô trabalhando, né? E o investimento agora virou 3x. E o que você está deixando de legado lá, né? Então, e aí teve uma outra coisa muito legal que foi para viabilizar, na verdade dava mais que 3x, certo? Aí eu sentei com o Raul, a gente precisa entrar agora, botar a casa, queimar os neurônios aqui, fazer a engenharia da gente funcionar. E aí entrou aquela, vamos ler a norma aqui direitinho, né? A gente chegou naquele entendimento, Kevin, Raul falou, né? A gente tem que atender o perímetro da obra. Não quer dizer que em todo o perímetro tem que ter. Exatamente. Quando era o vergalhão, que era um custo mais... Fazia mais sentido, fácil. A gente colocava tudo ali, às vezes era um aço que já estava sobrando, então assim, não tinha miséria, pra dizer assim, né? Colocava lá até mais, eu cheguei em obra que botava mais do que o Raul projetava. Não, bota mais aí para sobrar, tem aço sobrando na obra. E aí, Raul, a gente precisa otimizar esse negócio aqui. Já tá no custo, né? Já tá ali. Bora pensar aqui, Raul. E aí a gente começou, olha, o processo é assim. Aí leva a gente botar a engenharia para funcionar, a engenharia da obra, né? Para depois puxar para a engenharia de segurança. Aí os caras executam a fachada assim, eles não usam tudo ao mesmo tempo. Olha, analisando que a característica desse projeto, as fachadas são paralelas. Opa, se é paralela, se eu não trabalho nas fachadas simultaneamente, então a gente pode otimizar esse negócio aqui. Vamos começar a aproveitar o olhar, vamos reposicioná-lo de uma melhor maneira possível, e aí eu consigo atender ora uma fachada, ora outra, uma vez que a obra não necessita, o sistema produtivo não pede que... E está amparado normativamente, a gente bate nessa tecla, a gente vende produto, mas não é por isso que eu vou falar pro cara, não, você tem que botar ponto 1 a cada metro e em todo o perímetro. Não, tá na norma, gente.
é atender o que vocês estão fazendo aí. Atender não quer dizer que você tem que ter. Obviamente, em algumas situações, vai ser importante, sim, por conta de arquitetura, design, estrutura, limitação, mas quando possível... Até posicionamento, né? Porque posicionamento. Não adianta eu ter o equipamento que eu vou montar aqui, tá do outro lado, o cabo de aço vai fazer uma curva dentro da laje até chegar naquela ancoragem. Aí não dá, né? Tá fora. Então a gente também tem que ver o ângulo, né? Tem que fazer a análise do projeto, né? Tem que estudar, né? Aonde dá para otimizar, beleza, perfeito. Não dá para botar situações que não tem a menor lógica. Não está baseado, tecnicamente está incorreto, mas tem um ponto de ancoragem. Onde está? Está atrás da casa do elevador. Da casa de máquina do elevador. Mas como é que faz? O cara passa a corda, falando de acesso por corda, se coloca em risco para acessar o ponto. Exato. O cara já chega, para chegar no ponto, ele se coloca em risco porque não tem um caminho seguro, não tem uma linha de vida, não tem nada. Aí ele coloca a corda dele, que de repente vai ficar numa quina viva, para ele poder fazer o trabalho. Aí às vezes tem que ficar invenção, tem que dar os pulos, né? Como o pessoal alpinista fala, não, dou meus pulos aqui. Só que não é assim que a gente quer trabalhar, né? A gente tem que fazer, e mesmo a gente, a Cronos sendo uma fornecedora, vendendo material, a gente não quer que onerar a obra de ninguém. E a gente é muito parceiro nisso. Então, até o teu testemunho aí com relação à conduta do Rodrigo corrobora com isso, né? Eu preciso otimizar. Tudo bem, vamos ver aqui dentro dos parâmetros de segurança, né? E para o que você quer, o que é que pode ser feito? O que é que pode ser feito tecnicamente? Então vamos sentar aqui, vamos ver, como você falou, vamos botar engenharia para funcionar. Não é somente pensar no bolso, porque aí vai ter a coberta consequência. Ou cobre a cabeça e descobre o pé. Aí foi legal, né? E aí até uma questão que é interessante relatar, né? Porque às vezes o gestor que está vendo só o custo e ele não está tão preocupado com a segurança, ele se esquece que se acontecer qualquer coisa... Não é meu setor, né? Talvez ali, na minha gerência. Não é da minha área, né? Não sou especialista desse assunto. Mas se vier a acontecer alguma coisa, o custo vai ser muito maior, né? Muito maior. A prevenção sempre vai ser mais barato, né? A gente comentou até hoje no treinamento sobre isso, né? Não sei se no momento estava lá, que hoje os condomínios, já com assessoria de engenheiros que trabalham com perícia, inspeção predial, estão acionando judicialmente com muita frequência as construtoras. E isso está fazendo com que o mercado melhore, vindo da construção civil, né? Então, uma tendência muito grande disso... Quem não se adequar também vai acabar sofrendo consequências, né? Hoje em dia os condomínios contratam um especialista, né? Para receber o condomínio. Né? Sim. E aí o cara inspeciona todinho que tiver não conforme, vai entrar no relatório, o condomínio não recebe, a construtora só entrega depois que se adequar. E aí? A sorte ainda Raul, é que o próprio cara que faz inspeção, ele é generalista, ele não é especialista em determinado assunto. Então, como generalista, ele vai no trivial, no básico, viu o olharzinho lá às vezes, né? Que não quer dizer também que tem um olhar... por exemplo, o cara comprou com a Cronos, não quer dizer que a instalação está totalmente segura, perfeita. Não dá pra gente bater um martelo. Então ele olha só isso. Olha se tem um projetinho, se tem um RT, olha lá e passa. Então se não tiver isso, vai dar errado. Agora, às vezes tem isso, só que precisa de um olhar um pouquinho mais clínico, né? Um pouquinho mais apurado em relação à questão da condição técnica. E aí a gente volta na condição da NBR 16325, da NR35, que é ter as inspeções no prazo máximo de cada 12 meses. E aí, lá na frente, alguém vai pegar esse furo. Essa aqui é a verdade. Alguém vai ser prejudicado nisso aí. Essa informação, inclusive, ela não é de conhecimento ainda das pessoas, que tem que fazer o teste a cada 12 meses. Inspeção. Teste, na verdade, é até inspeção, perdão. Complemento, né? Não faz parte da inspeção. A galera não entende isso. Foi como eu havia falado, entendeu? Às vezes você fala, mas tem que testar de novo, já não foi feito tudo, por que tem que inspecionar? Você não falou que esse material, ele suporta as intempéries e tal? Mas... E aí? Só que a gente está falando do processo de fixação e não do dispositivo. Exato. O dispositivo aço inox, 316, 304, dependendo da região aqui, eu pelo menos não recomendo. Né? Mas aí questão de seleção de material, que é um dos maiores erros de instalação, não está nem só na instalação em si, está na seleção do chumbador, do dispositivo, da barrinha, né? Então faz parte. Agora,
o processo de inspeção, que o Keverton até falou, que as pessoas não sabem, também não sabem o que o Redi comentou. Que começa no método que a gente, né, dá lá no treinamento, a gente chama de método AVE. O pessoal até brinca, né? AVE, pô, tá de sacanagem. É AVE, análise documental, verificação da instalação em campo, né? Então verifico se está tudo ok no dispositivo, na fixação, no elemento base, se tem corrosão, deformação, qualquer problema, e termina com o E de ensaios. E o ensaio também tem a forma correta de se aplicar o ensaio, né? Só colocar 1500, tem um jeitinho de você implantar a carga, tem a finalidade, o tipo de ensaio que você quer realizar, se é um ensaio confinado, não confinado. Talvez isso que eu estou falando você não saiba do outro lado, mas em algum momento a gente vai estar de repente fazendo um podcast aqui, uma aula, algum workshop a respeito disso. Que o ensaio não é garantidor de que o processo todo está bem. Eita, né? Agora arrepiei, cara. Agora fiquei, cara, meu amigo, eu ensaiei com 1.500, está aprovado. Será? Isso aí. Essa tua fala foi muito bacana, porque as pessoas se apegam só no teste. Não, eu fiz o teste, pronto, acabou. Não, meu amigo, mas olha só, você está testando em tração, só que o dispositivo está sendo usado num esforço cisalhante, lateral, né? Para quem não é da área de engenharia, você não está entregando nada, você está entregando só que a cola foi bem colada. A aderência. E né? mesmo assim... Usar um termo mais... Aderência, né? E mesmo assim, pode ser que daqui a algum tempo a gente falou isso até hoje no treinamento lá na Diagonal, né? Pode ser que se o cara utilizou uma resina base poliéster, ela entre num processo de retração, que é o encolhimento, né? Ela diminui de seção, então daqui a 6 meses, 1 ano e meio, dependendo do calor, inclusive, ela vai encolher e aquele ponto vai sair na mão, num teste com carga muito baixa. E falando sobre ensaio, né? É outra dificuldade. E agora a gente está pegando só no finalzinho, já estamos entrando no assunto polêmico. A gente encontra no mercado, é outra dificuldade aqui, no mercado local, certo? Que a galera não entende o que é um ensaio. Não entende. Não entende. Aí quando a gente fala em ensaio, aí o que é que passa na cabeça do gestor, do engenheiro? Rapaz, eu faço ensaio também. Eu faço ensaio da cerâmica, eu faço ensaio ali do reboco, da argamassa do reboco e tal. E a gente faz uma amostragem, né? Não arranca todas as cerâmicas. Aí a gente fala, não, mas a norma fala, tem que ser 100%. Não, pai, teste de 10%. Teste aí 30%. Isso ainda tem que ser desmistificado mesmo. Na verdade, ela não fala assim, tem que ser 100%. Ela fala que tem que ser ensaiado, né? Uhum. E aí é onde abre brecha pro cara falar, pô, mas vamos fazer então 40%, 10%, 20%. Se der os 20%, tá ok. Tá bom. Eu já posso usar o desvio padrão que o universo dos pontos tá tudo ok. Cara, já tem uma ciência da defesa dos camaradas quando a gente vai apresentar a proposta, né? Isso é até uma cultura que num ponto não tá muito errada e no outro ponto tá errada pra caramba. Total. Porque assim, tem embasamento tanto na norma americana, no ACI, quanto na norma europeia, que é a BS 8539, que falando do mundo das fixações, a gente pode sim fazer por amostragem. Aí tem lá o desvio padrão e tal. Mas essas normas falam muito categoricamente que quando se trata de uma fixação para trabalho em altura, testar sempre... A letra chega a estar em caixa alta. Testar 100% dos pontos. Então não tem para onde fugir, você tem que testar tudo. Já fica uma dica aí para a próxima revisão, né? Não é? 100% dos pontos tem que ser então, talvez deixar isso mais claro, evidente, né? É. Porque assim, ó, os órgãos fiscalizadores, eles são muito importantes para esse processo de implementação e de mudança, né? Porque como o Keverton falou, foi através da palestra do CREA que fez com que o gestor dele entendesse a preocupação de ter que realmente mudar. Porque, se o CREA está trazendo um profissional de fora, né, para tratar do assunto aqui no mercado do Ceará, então, porque é uma pauta que é importante e que os órgãos vão começar a olhar da mesma forma, o Ministério do Trabalho, né, os nossos auditores fiscais também. Porque o que muito acontece comigo quando o cliente me chama na obra para fazer um projeto de dimensionamento de ponto de ancoragem, ele fala, quando a gente já começa a falar com o cara, agora é assim, ó, esquece, vergalhão dobrado, não existe mais isso, acabou. O que é que o Ministério do Trabalho está falando sobre isso? Eu falei, o que o Ministério do Trabalho está falando sobre isso é que se ele chegar aqui, ele vai embargar a tua obra e vai te multar. E aí o tempo do teu profissional parado, tua fachada parada até tu adequar 100%. Mas tu já viu algum caso de que isso aconteceu? Eu falei, rapaz, eu não posso falar do que aconteceu em outras obras, mas o que eu posso te dizer é o que pode acontecer.
garantia do que vai acontecer, eu não posso dar 100%, até porque o que o fiscal vai fiscalizar é uma rotina, não tem como falar sobre o trabalho do cara, né? Mas a gente sempre é questionado até por esse lado, né? Então, tipo, o que é que o cara vai achar, o que é que... Porque ele está muito pensando em quê? No lado financeiro, né? Não está pensando no lado de resguardar a vida, no lado da segurança, no custo que isso, no impacto que isso pode gerar no futuro para a obra dele se alguma coisa de errado acontecer. É só o agora. É só o agora. Com agora. Então, eu quero entregar minha obra, atender meu custo e bola para frente, o problema que fique aí, né? Ele acha que o problema é tipo assim, passou 2, 3 anos, caducou, né? Algo solucionável, né? Não caduca, né? Cara, a gente ficaria aqui a noite toda, né? Batendo esse papo, mas bacana. Temos Excelente. que finalizar. Né? Sim, É porque não falta assunto, né? Não falta. Um vai puxando o outro, vai puxando o outro. É muita história, muito case, é muito problema, é muita história de solução, né? Como vocês apontaram. Na verdade, como o primeiro podcast, né? Nossa, aqui da Cronos, a gente ficou extremamente feliz, agradecido a vocês dois por compartilharem um pouco aí da vivência, da experiência de vocês. Num lugar aqui que a gente já tem um carinho muito grande, né? Que é em Fortaleza, Ceará. Vocês aí como parceiros e amigos, por outros amigos e parceiros que a gente conheceu, né? Já de longa data também aqui, que também brigam. Depois a gente vai tentar até conectar vocês, que brigam pela essa questão da ancoragem e precisam, né? De pessoas para estarem apoiando. Fica aqui o nosso agradecimento e pedir para que vocês deixem a mensagem aí, final aí, cada um, para o encerramento do nosso podcast. Então, começar aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, e estar aqui é realmente um motivo de honra e de orgulho, estar levantando essa bandeira, estar levantando essa causa, não só aqui para o estado, mas eu sei que vai chegar a nível nacional pelo potencial que a Cronos tem dentro do mercado. A gente estava conversando sobre isso. Que quem esteja ouvindo esse podcast que realmente leve a sério, você que é da área de segurança do trabalho, você que está envolvido nesse processo, estuda, se capacita, né? As normas estão aí se atualizando, vai vir norma nova. O Rodrigo já deu um briefing aqui. Então, se você é da segurança do trabalho e não está por dentro a par disso, se preparando, se capacitando, vai ficar obsoleto. Vai ficar fora do mercado. Então, tem que levar muito na consciência, na hora de tomar essa decisão de sentar e estudar aquilo. Por que a gente veio para essa área? Por que não é para cuidar de pessoas? Então vamos cuidar de pessoas, vamos nos dedicar a isso. E essa pauta, né, esse dispositivo de ancoragem, cara, tá direcionado à vida. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então essa é a minha mensagem. Muito obrigado a Cronos. Agradece, obrigado, a gente agradece. Obrigado. Também agradeço demais a oportunidade de ter participado, né? Para mim é uma novidade estar participando de um podcast e tal, poder contribuir um pouquinho com o fomento da área da gente, né? Falar também que apesar de ser... Tenho já um tempo que isso já deveria estar acontecendo, mas é algo que ainda está muito no início. Então quem chega primeiro bebe água limpa. Verdade. Né? Então procurem conhecimento, quem tiver oportunidade, que tiver, né? Se tiver a oportunidade de ter ouvido um pouco do nosso bate-papo, né? Criou a curiosidade, pesquise mais, leia mais, estude mais. Procure a equipe da Cronos, né? O pessoal realmente é 100% aberto, independente da questão financeira também. Muitas das conversas que eu tratei com o Rodrigo não teve nenhum viés financeiro, foi um bate-papo mesmo, então é muito aberta para isso e eles têm o prazer de ensinar, né? O prazer de entregar, não tem negócio de estar escondendo o jogo não, né? Isso verdade, cara. Porque às vezes você vai conversar com um profissional que é da área, às vezes o cara acha, não, é meu concorrente, não esconde o jogo, né? Esconde a informação. E eu nunca tive esse problema com vocês, quando as oportunidades que a gente teve de conversar. Então agradeço demais as lições e os aprendizados que eu tive com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Excelente. Deixa o Rodrigo finalizar. Eu ia falar isso, cara. Deixa eu finalizar. Agradecer a vocês pela presença, né? Por toda essa troca, por toda essa parceria, pelas histórias bem bacanas que a gente vai replicar também, né? Dando nome à fonte, né? Amigo nosso lá de Fortaleza contou essa história aqui e tal, né? Para que a gente leve essa cultura da prevenção, a cultura do sistema de proteção,
de ser encarado com seriedade, não é só fazer um furo, não é só botar uma cola. Tem muita coisa, tem muito estudo, tem muita engenharia atrás disso. Então, você que está estudando, você profissional que já está em campo, busca sempre se qualificar. Como os companheiros aqui disseram, se não fizer isso, é atropelado, não é nem ultrapassado, é atropelado. Tá? Então, mais uma vez agradecer também ao Rodrigo, que já vinha falando com essa questão do podcast há muito tempo e, enfim, saiu. Saiu, né? E saiu com chave de ouro. Pessoal, para fechar, né, até de costume, quem faz o podcast, a gente precisa disso também, né? Se você gostou, compartilha, curte, deixa o seu comentário, dúvida que a gente vai estar te respondendo. Entre em contato com os nossos canais de atendimento. Será um prazer ter você como um parceiro, cliente ou simplesmente para trocar uma ideia sobre o sistema de ancoragem. O nosso intuito aqui é realmente, como o Raul falou, fomentar o mercado, melhorar, sem esconder nada. Na verdade, quando a gente tem uma concorrência boa, quando a gente tem bons instaladores, tudo melhora, principalmente a segurança. O dinheiro é consequência. A gente fala lá nos nossos programas de treinamento, que inclusive você está convidado a participar. A gente tem treinamento presencial, treinamento online, que é muito fácil ganhar dinheiro com isso aqui. É fácil mesmo, mas a gente tem que saber o porquê, para quê, e fazer o que é correto, né? O dinheiro com isso aqui é realmente fácil até de se conseguir, mas tem que saber onde a gente está pisando, tá? Então, obrigado por acompanhar até agora. Fique com Deus e até a próxima. Né, Regi? É isso. Um abraço, meus amigos. Ali, Raul.